IA aplicada a desenvolvimento de escolas e professores. Esse é um temaço, né? Eu sei que você, que está aí nas escolas, está precisando entender como é que a inteligência artificial começa a fazer parte do nosso cotidiano dentro das nossas escolas. Ei, tudo bem com você? Eu sou Irene Reis, da Reinventando a Educação, o seu podcast para você que quer se reinventar e quer reinventar todas as pessoas do seu ambiente escolar. E toda quinta-feira, às 6 da tarde, eu trago grandes nomes para conversar com a gente, para ensinar um pouquinho a respeito de todos os saberes necessários para reinventar a educação, não é isso? E hoje eu trago para vocês o nosso querido professor Alexandre Rodrigues, parceiro já de longa data, autor desse livro aqui, gente, que eu tenho o prazer e a honra de trazer para vocês, recém-lançado aqui na Reinventando a Educação. Hoje é dia de lançamento de livro, olha que bacana. E o professor Alexandre Rodrigues traz para a gente: domine seu negócio com inteligência artificial. Aí você está dizendo, ué, será que eu estou na live errada? Será que eu estou no podcast errado? Como assim seu negócio se eu sou professor? Pois é, você que é professor, professora, você é o seu próprio negócio. Você não tinha reparado ainda, não? Como é que você pode monetizar os seus saberes usando também a inteligência artificial, né, professora? É um pouco sobre isso o nosso encontro hoje. E só para te lembrar, nós estamos aqui neste momento do podcast também pedindo para você correr lá no nosso Instagram e se inscrever na nossa imersão, o professor que não aprendeu, 6, 7, 8 de agosto. Você tem uma imersão comigo para a gente falar sobre tudo que a gente não aprendeu e precisa aprender ainda. Então, corre lá e se inscreva agora mesmo. E aproveita que você já está aí fuçando a internet e entra lá na rede do professor Alexandre Rodrigues, que é a NeuroExpert. Entra na NeuroExpert, que você todo dia também vai ter um montão de conhecimento de neurociência aplicada ao seu desenvolvimento e ao desenvolvimento também do seu negócio. Professor, gratidão imensa por tanto tempo de parceria, gratidão por mais um momento de aprendizagem que se oferece aqui para a gente, para a nossa rede. Se apresenta aí para o nosso público, conta um pouquinho para essa gente toda sobre as suas formações, sobre os seus conhecimentos. Muito bem-vindo, professor Alexandre. Imagina, para mim é sempre um grande prazer estar aqui cumprindo aí com esse propósito tão bonito que vocês têm, da Core, né? Que é o desenvolvimento da educação no nosso país, algo que, na minha visão, é a base de qualquer construção de sucesso, qualquer construção de competitividade. Se você vai ver o sucesso de uma pessoa, no fundo, ela tem um conjunto educacional que a impulsiona, né? E, por outro lado, também, né, os cases de fracasso e coisa assim, é porque também a nossa educação é uma educação que deixa a desejar. Então, quando a gente tem uma estrutura que se compromete da forma que vocês fazem para impulsionar isso, não tem como não ajudar, não tem como não estar junto, né? Tá sem som. Agora sim. Professor Alexandre Rodrigues, você está em Portugal ainda e você terminou agora o seu doutoramento, é isso mesmo? Sim, eu fiz meu doutoramento em Ciências da Comunicação, com ênfase em desenvolvimento de competências, né? E nesse inteirinho, assim, eu construí um livro, né, que falava sobre ferramentas de gestão. Confesso que há um tempo atrás, esse livro já estava pronto no meu computador, e aí com a revolução da inteligência artificial, eu encontrei aí um viés bem interessante de a gente conseguir automatizar isso e pôr à disposição de todo tipo de pessoas, né? Desde o nível mais básico de conhecimento em cima de ferramentas de IA, até pessoas com nível mais avançado que gostariam de se impulsionar, né? De usar realmente a inteligência artificial para impulsionar o seu negócio, para gerar ideias, para gerar insights, para contribuir com toda aquela parte mais, vamos dizer assim, mais braçal, né, que você deveria construir e utilizar, então, a sua inteligência para conseguir impulsionar seus sonhos, né, impulsionar suas ideias. Professor, um grande medo do professor na sala de aula, dos gestores de escolas, é que a inteligência artificial venha substituir o professor, né? Talvez inconscientemente esse medo leve muitos professores a não aprenderem até o dia de hoje a lidar com questões básicas da informática, da tecnologia, e isso também gerou
muitas questões de saúde mental na época da pandemia, quando o professor não teve escolha, era usar os recursos tecnológicos ou simplesmente abandonar a profissão, né? Então, para esses professores que ainda estão inseguros sobre a inteligência artificial, conta para a gente, o que é inteligência artificial? Ela é um bicho-papão que vai substituir o professor? Bom, a evolução tecnológica, né, ela deve ser assumida de duas formas, né? Ou por dor ou por amor, né? Eu prefiro sempre por amor, né? Ou seja, você se aproximar disso, ter o interesse em cima das ferramentas e perceber que todo mundo tem a capacidade, né, de entender, pelo menos, os critérios mais básicos para que você consiga aplicar isso à sua profissão como algo que parece ser inevitável, né? Então, hoje a gente já utiliza a inteligência artificial de várias formas possíveis, mesmo sem saber que ela está ali, né? A proposta é que a gente consiga conscientemente usar isso, né? Então, assim, se a gente conseguir alguém que nos explique, faça com que a gente entre pela porta da frente dentro dessa nova evolução, ou uma revolução, dependendo de como a gente está percebendo a entrada dessa nova tecnologia, a gente vai perceber aí os ganhos, né, e como a gente pode conseguir impulsionar melhor o nosso conhecimento e aproveitar, então, toda aquela inteligência que se tem, que se construiu, né, e que você pode explorar isso de diversas formas, né, de ser muito mais efetivo, muito mais assertivo, incorporar novos conhecimentos em cima do que você já tem. Então, assim, a inteligência artificial ela não pode ser encarada como algo negativo, apesar de que todo o elemento do universo ele pode ser usado para o mal, né? Mas nós, como pessoas do bem, a gente entende a tecnologia como algo benéfico, como algo construtivo e como algo que deva impulsionar mais ainda o conhecimento que a gente tem, né? E a contribuição que a gente tem, a facilidade que a gente tem em passar o nosso conteúdo para o nosso aluno, né? Isso que é a grande vantagem de você se antecipar. Isso é muito legal, né, professor? E o gostoso é que você já começa o livro falando sobre isso, né? Já na apresentação dele, você traz isso, né? Você disse antes de iniciarmos, é muito importante. É uma gentileza já com o seu leitor, sabendo o que seu leitor pode esperar aqui, né? Já queremos deixar claro que até o momento nenhuma arquitetura baseada em inteligência artificial ou IA substitui completamente a mente humana. E aí, para meu arrepio, você já começa falando de complexidade, pensamento complexo. Papacito Edgar Morin já está aqui, obviamente, né? Quando você diz complexidade, criatividade, inteligência humana é extremamente complexa e criativa. Humanos são capazes de pensar de forma abstrata, entender nuances, ter empatia e adaptar-se a novas situações de maneiras que a IA ainda não consegue replicar completamente. Eu acho interessante a gente rever alguns filmes, por exemplo, o Ex Machina, de 2015, né, professor? Que mostra um pouco que o perigo não é a inteligência artificial, mas o humano e a confusão que o humano faz com estas novidades que surgem no dia a dia, principalmente com a inserção da IA. Eu adoro aquela película, porque eu adoro aquele filme, porque ele mostra perfeitamente como a gente, como humano, quando a gente começa a se sentir um pouco mais acolhido pela máquina, um pouco mais compreendido, e a máquina começa a ter dados imputados que geram nela um comportamento mais empático, a máquina continua sabendo que é máquina, é o humano que perde essa noção, né? Para mim, é uma das maiores experiências, é aquele filme, né, professora? E ao contrário de que muita gente pensa, né, nós somos extremamente limitados. O nosso cérebro é extremamente limitado. Ele não é aquela máquina infalível de recordar informações e trazer informações em tempo real. Muito pelo contrário, ele é uma máquina que foi feita para esquecer informações que não são úteis naquele momento para a sua vida. Então, ou seja, a tecnologia ela nada mais é do que um grande apoio para que você performe melhor, assim como uma agenda de compromissos que você tem, que não deixa você esquecer o seu compromisso, até um computador que você usa, até uma pesquisa que você faz na internet, tudo isso vem para te apoiar
e impulsionar ainda mais a inteligência, a ideia que você tem. Agora você imagina, olha só, a gente tem uma ideia de um negócio que surge aqui nesse momento, e daqui a 2 horas eu posso te dar um escopo desse projeto com persona, com mercado, com fornecedor, para a gente avaliar se isso está dentro realmente da ideia, ou a gente está disposto a tocar essa ideia adiante, ou ela não vale a pena nem seguir, em vez de eu perder 2 semanas construindo um planejamento estratégico em cima disso. Está entendendo a diferença? Então, assim, um professor hoje, ele pode seguir um determinado rumo. Então, por exemplo, sei lá, eu venho da área de estratégia, eu ensino estratégia de negócios, por exemplo. Vai chegar um momento em que novas influências, inevitavelmente, passam no meu caminho. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou parar tudo que eu estou fazendo para estudar essa nova influência, ou eu posso ter um apoio de que me traga um grande resumo desse novo mercado para eu ver se isso interessa e quais as relações que tem em cima da minha inteligência que eu posso aproveitar ao meu favor? Olha só que maravilha é para um professor expandir as possibilidades de conhecimento, expandir o seu portfólio de atuação. Daqui a pouco ele entra numa empresa, para dar aula numa empresa, ele está saindo lá da escola, ou ele está saindo da universidade, ele está indo para o mundo corporativo com essa nova ideia. Então, ou seja, ele acaba se tornando dono de si, tendo o seu próprio negócio. Então, assim, é algo que vai trazer o benefício, né? Algo que às vezes é impensado para um acadêmico, mas que ele pode migrar agora com esse novo apoio, né? Então, vamos pensar nesse caso concreto, Pro. Vamos já fazer Uhum. aqui uma simulação de estratégia de negócio. Vamos lá. Boa, Eu sou uma boa. professora, eu estou na rede estadual, e eu estou entendendo que eu preciso aumentar o meu faturamento, eu preciso aumentar o meu ingresso financeiro na minha casa. Eu costumo dizer, né? Você tem duas opções: aumentar a jornada, fazer 3 vezes no dia uma coisa que você sabe que não está funcionando, ou Uhum. fazer essa transição de carreira. Eu sou uma Uhum. professora de espanhol, e, ok, então, quais são as minhas opções e como que a IA pode me ajudar a fazer uma transição de carreira para que eu não esteja só como professora do Estado, mas possa fazer alguma outra coisa? Como que essa IA Boa. pode me ajudar? Eu posso dividir a tela com vocês aí? Pode. Deixa eu compartilhar minha tela. Nada melhor do que a gente mostrar aqui na tela, né? De como isso pode ser feito de uma maneira mais rápida e simples. Deixa eu tentar colocar aqui. Compartilhar a tela. Ecrã inteiro. Partilhar. Beleza. Ok? Então, com a minha tela aí. O que eu Certo. fiz, tá? Eu vou abrir para vocês exatamente o, o livro, tá? Eu vou usar o livro como referência, como se ele fosse um manual, tá? Esse aqui é o livro, né? O mesmo livro que você tem aí, é o livro que eu já tenho aqui digitado no computador, obviamente, tá? Para que a gente consiga trabalhar, eu não vou entrar nesse início todo aqui, que não nos interessa nesse momento, né? Fica aí para quem quiser adquirir e conhecer mesmo a estrutura, né, da inteligência artificial e como esses modelos de linguagem funcionam. Eu vou partir aqui direto para uma dica, tá? Para a primeira dica de hoje. A primeira dica de hoje é a forma como a gente vai setar essa inteligência artificial, tá? Digamos que a gente vai querer usar aí o GPT, tá? O GPT, ele tem uma estrutura bem interessante, tá? Aqui, a gente define o contexto dele. O que é o contexto? É o universo pelo qual ele vai trabalhar, tá? Cada GPT, ele é um ambiente, tá? Que você trabalha mais, melhor, mais direcionado para o que você quer, menos direcionado para o que você quer. E aqui o que eu faço aqui? Aqui eu ensino como você configura o contexto dele. Um contexto é a forma como ele vai responder às suas perguntas, tá? Então, eu vou abrir aqui a minha tela, mostrar o meu GPT, como é que ele está configurado, né? Então, quando eu vou aqui em contexto, por exemplo, eu estou dizendo as regras que eu quero que ele responda, tá? Isso é bastante importante, ó. Por exemplo, não simplifique respostas. Para resposta mais complexa, utilize quantos blocos de respostas forem necessário. Evite repetir o texto na pergunta. Responda sempre o prompt completo. Então, ou seja, eu passei aqui uma série de instruções para ele
que é a forma como eu quero que esse GPT ou esse modelo de linguagem se comporte sempre que eu fizer uma pergunta para ele. Ou seja, eu quero respostas assertivas, de fontes fidedignas, né? Então, ou seja, eu deixo ele mais refinado, eu deixo ele mais com uma cara de alguém que vai me responder. Você pode colocar ele como um perfil mais criativo, você pode colocar ele como um perfil mais exploratório, enfim, você que decide como ele vai trabalhar, tá? Esse aqui é o primeiro ponto. Então, para esse padrão de GPT que eu tenho aqui, eu vou, então, montar esse exemplo que você me disse, tá? Vamos lá. Então, eu sou aquele professor que está trabalhando na escola, precisa aumentar a sua renda, ou ele tem um grande potencial, ou ele quer explorar isso dentro da escola, a escola não permite, por diversas regras e tal. Ele tem uma competência nova que ele vem desenvolvendo, que não é a competência que ele trabalha dentro dessa escola, dentro dessa universidade, e ele gostaria de explorar isso melhor, tá? O que eu fiz? Eu montei aqui um pequeno perfil de negócio, bem simples, tá? Com o menor número de características possíveis. Então, por exemplo, aqui, eu quero montar uma escola, por exemplo, de empreendedorismo e desenvolvimento de negócios para crianças, tá? É um negócio novo, que não sei se existe, tá? A idade dessas crianças é de 7 a 15 anos de idade, a modalidade disso, presencial e remoto, isso eu fui tirando da minha cabeça, tá? Assim como qualquer pessoa pode montar, o mínimo de características possíveis, olha só. O objetivo principal, desenvolver a mentalidade empreendedora em crianças, o propósito, buscar construir uma geração que não dependa do sistema de CLT e nem do sistema de aposentadoria ou concurso público para atingir o seu objetivo. Função do programa, estimular ideias de que é possível ser feliz realizando o seu trabalho, construir sucesso numa profissão que mais deseja, construir uma mentalidade empreendedora e de autoconfiança, enfim. Coloquei aqui mínimo de características possíveis para que eu consiga mais ou menos identificar que tipo de programa eu quero expandir, tá? Onde é que vai ocorrer isso? Então, ele vai ocorrer em todos os países que falam língua portuguesa, né? Principalmente Portugal, Brasil e Angola, tá? Por quê? Porque isso vai ser remoto, vai ser um produto que eu vou trabalhar remotamente, né? Então, em vez de eu estar depois do meu turno da escola, eu estou em casa, então eu posso abrir o meu curso no período da tarde ou noite para atender essas pessoas. Olha o que eu vou fazer, tá? Eu vou pegar lá o livro, né? Que vocês vão ter esse livro em mãos. Então, eu vou ir lá no primeiro promptzinho dele de como organizar esse negócio. Olha só que coisa interessante, tá? Eu tenho um prompt que diz assim, ó, descreva a característica desse negócio e me faça 20 perguntas relacionadas a cada tema de uma abertura de um determinado negócio. Ele vai falar sobre concorrente, sobre mercado, ele vai me fazer perguntas sobre a estrutura organizacional, sobre fornecedor, sobre propósito, sobre parcerias, tudo que circula um negócio, ou seja, tudo que eu deveria saber responder se eu quero abrir um negócio específico. Olha só que coisa simples. Eu vou pegar esse prompt, né? Vocês vão digitar ele, mas como eu já tenho ele digitado aqui, eu simplesmente vou pegar isso aqui, vou copiar, vou colocar embaixo das características desse negócio, vou copiar ele daqui e vou colar lá na minha estrutura de GPT. Olha só, tá? A estrutura de GPT está limpa. Eu vou copiar lá e o que ele vai fazer a partir desse prompt, tá? Ele vai gerar 20 perguntas. Na verdade, ele está gerando 200 perguntas sobre esse negócio. Tá? Enquanto a gente está conversando, vocês estão vendo que ele está trabalhando, tá? Ele está gerando 20 perguntas específicas que ele entende que são mais necessárias para ele a ideia desse negócio. Ou seja, tudo aquilo que você deveria pensar antes de abrir esse negócio, deveria pensar antes de montar esse negócio, deveria pensar antes de perceber se você tem estrutura, competência, habilidade para desenvolver esse negócio, se você tem aí as parcerias certas, se você tem o conhecimento das pessoas exatamente que vão utilizar esse tipo de serviço, ele já vai fazer isso por mim, tá? Ele vai construir todas essas questões que eu deveria responder. Enquanto a IA está fazendo isso, nós estamos aqui tomando mate, né? Assim, estamos aqui, ó, tranquilinho, tomando nosso mate. Conversando, deixando ela trabalhar para a gente. Ou seja, toda essa parte braçal que você deveria queimar neurônio para fazer, e que eu vou te dizer bem sinceramente, isso demora muito tempo. Talvez essa parte mais filosófica do trabalho é uma das partes que mais demora e que menos as pessoas costumam fazer
para conseguir desenvolver um trabalho, para desenvolver um escopo de um negócio, tá? Então, olha É só. isso, gente. Se você está aí no TikTok, entra lá no YouTube, entra lá no Instagram, que você vai conseguir acompanhar a tela. Tem tela, o professor Alexandre está falando aqui o tempo todo. Então, corre lá para o YouTube, corre lá para o Instagram, tá tudo ao vivo ao mesmo tempo. A experiência é muito melhor. Aqui vocês estão só vendo minha cara. Corre lá nas outras, nas redes vizinhas, que o conteúdo está muito bacana. A gente vai finalmente perder o medo desse bicho-papão que é a IA. Bora, professor! Olha que loucura! Ó, pergunta sobre estrutura organizacional, sobre questões logísticas, sobre questão de desenvolvimento de produto ou serviços relacionados a esse tipo de negócio, pergunta sobre diferenciais competitivos que você vai ter quando você lançar esse tipo de negócio, pergunta sobre o público-alvo, sobre colaboradores que vão ser envolvidos em cima desse negócio, sobre os principais processos que circulam esse tipo de negócio, perguntas sobre questões financeiras, de sustentabilidade desse negócio. Olha só, ele pegou 20 itens, né, e desenvolveu 10 perguntas para cada um desses itens. O que eu deveria fazer nesse momento, tá? Nesse momento, o que eu recomendo no livro, tá, é que você pegue essas questões, simplesmente copie, cole lá no arquivinho TXT, vou colocar aqui, ó, você vai colar num arquivinho TXT, como a gente está vendo aqui, essas 20 perguntas, e o que eu recomendo no livro, tá? Eu recomendo que você responda essas 20 perguntas, essas 200 perguntas. Então, você vai abrir lá cada pergunta e você vai utilizar a sua própria inteligência respondendo isso, tá? Mas, o que a gente vai fazer aqui, tá? Eu vou dar uma outra dica para vocês, tá? O que a gente vai fazer aqui? Olha só, eu montei um outro prompt que vai pedir para esse GPT para ele responder essas questões para mim, tá? Para ele dar sugestões de respostas conforme o negócio que eu descrevi. Ou seja, ele vai tentar ser o mais assertivo possível, usar toda a sua inteligência, todos os cases que ele captou do mercado para tentar responder de forma mais assertiva cada uma dessas perguntas. Então, eu colo ali, copio o meu negócio, copio as 200 perguntas que eu tenho aqui, tá? As 200 perguntas, olha só que coisa louca, tá? Copio aqui todas as perguntas, deixa eu copiar de novo aqui que eu perdi. Vou copiar aqui as 200 perguntas. E olha o que ele vai fazer. Ele vai responder para mim. Ó, ele vai responder para mim. Só coloco lá e ele vai começar. Olha que coisa absurda. Ele vai começar a responder uma a uma as 200 perguntas, conforme ele entende que este negócio funciona, tá? Aí você vai dizer, poxa, professor, mas aí está muito automático, está muito frio, né? Isso é uma sugestão que ele está dando. Em vez de você responder as 20 perguntas antes, deixa que ele responde e depois você pega toda essa gama de respostas e vai lapidar cada questão. Você vai colocar ali a sua inteligência em cima de cada questão. Olha só, ele está fazendo todo o trabalho de análise desse negócio para mim diante de 200 perspectivas, gente. Olha que absurdo isso. Tá? Para que você consiga fazer isso, você demoraria pelo menos uma semana criando essas ideias. Tá? Ele está fazendo isso aqui em segundos enquanto a gente conversa. Tá? O que vai acontecer a partir do momento que ele responde essas 200 perguntas? A gente vai criar, eu estou deixando ele respondendo ali, tá? E eu estou aqui já fazendo outra coisa, tá? Eu estou fazendo o próximo passo. O que é o próximo passo? O próximo passo é, eu vou pegar essas 200 perguntas que ele respondeu, tá? Que eu já tinha feito um pré-exercício aqui antes, porque agora ele demora um pouquinho, né? A gente acaba se tornando um pouco exigente, né? Olha só o que a gente está falando agora. Essa inteligência artificial, ela demora um pouco para responder as 200 questões por nós sobre o negócio que a gente está pensando. Olha só que louco, né? O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o próximo prompt e eu vou pedir para ele consolidar todas as 200 respostas em um único texto.
Este único texto vai me dizer o que realmente é esse negócio, o que esse negócio faz, o propósito desse negócio, todas as informações mais relevantes que eu tenho sobre esse negócio. Então, tá aqui, ó, as 200 perguntas, né, já respondidas pelo GPT. Olha a quantidade de texto que ele gerou para mim. Tá? Eu tô atalhando um pouquinho aqui, porque ele vai demorar um pouco para responder as 200 questões. Olha a quantidade de texto que ele gerou. Eu simplesmente estou copiando e colando isso. Eu não fiz nenhuma análise, eu não fiz refinamento em cima disso, não utilizei a minha inteligência por enquanto em cima desse negócio, coisa que você vai fazer depois com calma, junto com o seu sócio, junto com as pessoas interessadas nesse negócio. E eu estou colocando esse negócio aqui, todas as respostas que ele fez, eu vou pedir para ele gerar simplesmente o que é esse meu negócio, tá? Eu vou parar agora aqui as questões, ele estava lá respondendo, né, feliz e contente, sem discutir comigo. Eu vou fazer o quê? Eu vou copiar as 200 respostas aqui e ele vai consolidar isso em um único texto. Olha só o que ele está fazendo, tá? Ele está resumindo todas aquelas respostas que eu fiz, que eu usei a minha inteligência junto com a inteligência dele, em um único texto sobre esse negócio. Se você tiver que mandar um briefing para alguém sobre a ideia que você tem sobre esse negócio, tá aqui o briefing, tá? E esse briefing ele vai ser muito importante para todo o resto do livro. Cada ferramenta que você tem, você vai simplesmente copiar e colar esse briefing ali e ele vai te dar toda a análise que você precisa a partir deste briefing que você está montando aqui. Olha só que coisa interessante, tá? O povo está Público-alvo. pirando aqui, professor. O povo pirando aqui, ó. Luna Alves, maravilhada, Luciana, Serrão, Maribel, todo mundo pirando aqui Não, com essa demonstração. isso é uma revolução. Eu sou consultor de empresas há 20 anos, gente. Isso aqui é a maior revolução que eu consigo entender como consultor de empresas. O que ele fez? Ele gerou este texto aqui, que é o texto resumido de todo o meu negócio. Tudo que eu preciso saber sobre esse negócio está nesse texto. E o que a gente faz a partir de agora? A gente vai lá para as ferramentas, direto já para as ferramentas, porque agora eu já tenho o que é esse meu negócio. Então, eu tenho mais de 50 ferramentas que eu posso trabalhar para perceber o que é esse negócio. Por exemplo, eu tenho uma ferramenta que chama a estrutura do círculo dourado. O círculo dourado é uma estrutura feita por Simon Sinek, que ele pergunta o porquê dessa organização, como ela faz, o que ela faz. Então, a parte também filosófica sobre esse negócio e que é importante. Olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar o prompt que está pronto no livro, tá? Tá todo prontinho. Eu só redigito, né? No caso, vocês redigitam esse texto aqui, porque as pessoas ainda me dizem, olha só, professor, as pessoas me dizem, professor, mas eu vou ter que redigitar todo o texto. Gente, o redigitar o texto, ele é um exercício, olha só o que eu vou dizer agora, tá? Ele é um exercício para que você entenda o que você está fazendo, porque isso é tão automático, tá? Ele é tão veloz que o meu receio quando eu construí o livro fosse que você se tornasse tão dependente da IA que você parasse de pensar. Então, eu fiz com que pelo menos a pessoa redigitasse isso. Então, olha só, a gente vai pegar o círculo dourado e eu vou pedir para ele construir o círculo dourado a partir daquele prompt e do que esse negócio significa a partir daquela construção. Olha o que ele está fazendo, ó, definindo todo o círculo dourado para mim. O porquê que essa empresa existe, então ele dá lá. Ele dá o tema e ele explica cada tema. Então, empoderar o jovem para um futuro autônomo, inspirar a felicidade e realização profissional, contribuir para uma sociedade mais inovadora, desenvolver habilidades essenciais para o século XXI, fomentar um senso de pertencimento à comunidade. Como ele vai fazer isso? Programas personalizados, adaptáveis, metodologias ativas, participação, tudo com explicação. Tudo com explicação. E o que a gente vai fazer? Cursos de empreendedorismo, workshops, programas de mentoria, programas reais de desenvolvimento para alunos, recursos de ferramentas digitais. Qual o propósito desse negócio? Está aqui uma lista de propósitos que ele está desenvolvendo, tudo explicadinho para mim. Eu vou me contentar com isso? Óbvio que não. Eu vou pegar
essa resposta que ele me deu e eu vou dar o meu rosto para ela, eu vou dar o que está dentro da minha cabeça para ela. Ele fez a parte mais braçal do negócio, mas eu vou estruturar ela da forma que eu quero. O que eu faço? Simplesmente copio daqui, vou copiar daqui, olha só, copio e colo lá no meu arquivinho. E eu vou começando a construir um documento com todas as informações desse negócio. Olha que coisa simples de fazer, rápida de fazer, enquanto a gente conversa aqui, ele está trabalhando para a gente. Aqui começa a questão das análises de cenário, diversas análises de cenário, tem uma ferramenta aqui muito legal de análise de cenário. Ele faz matriz SWOT, ele faz análise PESTEL, ele faz todo tipo de ferramenta que você imagina hoje, né? E eu já apresentei esse livro para vários consultores de empresas e eles disseram que não conhecem todas as ferramentas que o livro tem, tá? Olha só toda a relação de ferramentas que está aqui, que a gente está vendo, tá? Mas eu quero chegar num ponto bem interessante aqui, que é o desenvolvimento e o desenho das personas. Tá? O que são as personas? É o cliente que você atende. Ó, aqui a gente já está passando pelas ferramentas. Ó, eu quero chegar lá em personas, né? Então, aí fica mais fácil, aí fica mais fácil até falar em personalizar a educação, né? A gente, quando esse persona que a gente trabalha no mundo corporativo, é como se você criasse um aluno fictício, quais são as características que ele tem, né? Então, olha como começa a ficar mais fácil personalizar a educação também com esse recurso, né? Isso. Ó, análise de persona, tá? Análise de persona é a ferramenta número 8 aqui do livro. O que eu vou fazer? Tá? Cada parte do livro tem toda a explicação sobre o tema, então você vai saber para que serve a ferramenta, a função da ferramenta, que resultados que ela vai te dar, que análise que ela vai te dar. A persona da mesma forma, tá? Então, o que ele vai fazer aqui, ó? Ele vai atuar como um consultor de mercado e ele vai pegar aquela descrição detalhada de negócio e ele vai apresentar quais são as personas desse negócio que eu tenho. Então, mesma coisa. O que eu vou fazer? Vou pegar lá o que eu já tenho consolidado, né? Então, digamos lá que você está construindo o documento, né? A gente vai pegar aquela análise primária que ele já fez para a gente, que está aqui embaixo. E não tem um limite de caracteres, ele vai colocando aí o texto do tamanho que tiver, não tem um limite. Não, então, tudo isso eu explico lá no livro, tá? A versão gratuita, ela tem limite de caracteres, a versão paga, ela tem um limite de caracteres maior, mas o que eu já fiz? Para que a gente consiga desenvolver isso da melhor forma possível, eu já construí os prompts para que ele dê as respostas dentro do limite de caracteres também, que cada versão aceita. Eu fiz ele para a versão gratuita. Então, ou seja, ele serve também na versão paga, tá? E aí isso bacana que você testou tanto o GPT quanto o Gemini, e aí você fala, essa aqui é melhor no Gemini, essa aqui é melhor no GPT. Você já fez a lição de casa para a gente, está passando toda a cola, né, professor? Então, ó, professora Luna Alves está dizendo, maravilha, que riqueza, quero aprender como é que eu faço. Ô, Luna, eu te sugiro várias coisas. Primeiro, entra lá no Instagram, NeuroExpert, do professor Alexandre Rodrigues. Depois, corre lá na Amazon e faça como eu fiz e adquira o seu livrinho. Isso está tudo lá. Ele está colocando para a gente aí na tela, gente, o PDF do livro. E lá no PDF do livro, ele dá o prompt. O que é o prompt? A gente não sabe o que é prompt, né? A gente está escutando o povo falar, na inteligência artificial a gente tem que aprender a fazer prompt. E a gente fala, o que é prompt, gente? O que é isso? Prompt são esses comandos que o professor está dando aí para a inteligência artificial. É você sentar do lado da inteligência artificial como tua copilota, e uma das inteligências chama Copilot, inclusive, e você dizer do que você precisa, né? E aí o professor está ensinando para a gente como construir prompts bem efetivos para que a inteligência artificial dê as respostas mais completas possíveis para que o nosso processo de lapidação
seja muito mais rápido e efetivo também, né? Então, Essa é a imagina que você ideia. está levando para a nossa realidade, né, professor? Imagina que você está fazendo um relatório de um aluno, por exemplo. Ele vai ser tão Uhum, mais completo quanto melhor for o seu prompt. Então, o professor está exatamente. dando aqui alguns modelinhos que ajudam a gente a criar essas coisas. Larissa, que bom que você está por aí. Sejam todos muito bem-vindos, gente. Vão chegando aí que a gente está aprendendo um monte sobre inteligência artificial. Vai mandando aviãozinho para todo mundo, vai mandando mensagem para os amigos, traz todo mundo para cá, viu? E deixa aí, já aproveita, deixa aí os seus comentários, deixa um likezinho aí para fortalecer esse vídeo. Gente, esse vídeo e essa aula do professor Alexandre Rodrigues tem que chegar a todas as escolas. Não dá para a gente ter Tem. professor com medo de tecnologia em 2024. Pelo amor de Deus, me ajuda. Tem. E olha só, gente, o que ele fez aqui, tá? Eu pedi para ele definir os prompts, as pessoas ele definiu pais empreendedores, então ele já me dá aqui uma série de características dessa persona, tá vendo? Ó, pai de classe média alta, educadores e diretores de escola, empresas e instituições parceiras, influenciadores, empreendedores de sucesso. Tudo isso são pessoas que estão ligadas a esse tipo de negócio. Ou seja, aqui ele te ensina quem é as pessoas que você vai direcionar a sua abordagem, o que eles mais se interessam, o que eles mais gostam, quais são as dores de cada uma dessas pessoas, e obviamente você pode refinar muito mais ainda com a sua própria inteligência. Você vai lá e coloca e abastece essa inteligência artificial com muito mais informações. A partir desse ponto, você vai ter dois pontos mais importantes uh, dessa aula, vamos dizer aqui. Você vai ter o desenho do negócio, né, que é aquele texto inicial que a gente construiu, e você vai ter as pessoas desse negócio. Quase todos os prompts do livro vão utilizar esses dois recursos, mais o recurso do prompt. Então, ou seja, qualquer análise que você queira fazer, você vai utilizar essas duas informações. Então, para você ter uma ideia, você consegue tirar mais de 5.000 páginas de análise sobre um negócio, tá? Então, assim, é absurdo. Você pode gerar abordagens de como você pode vender esse negócio, você pode gerar posts para Instagram, você pode delimitar o número de caracteres, você pode desenhar, por exemplo, você pode desenhar como é a imagem, o logotipo dessa sua empresa, você pode desenhar, eu ensino isso lá no iniciozinho do livro também, né? E o que é mais importante, você pode desenhar o curso, né? Então, beleza, eu acho que essa ideia é bacana, vamos desenhar o curso. O que a gente faz? A gente vai lá no item de formações, então eu vou procurar lá, ó, formações, que vocês têm, tudo aí depois, opa, formações, ele vai lá embaixo no item dicas. Vamos lá, no item dicas aqui. Situações de referência. Além das 50 ferramentas, eu tenho mais 11 dicas de como a gente pode usar o GPT. Ó. Por exemplo, aqui, auxílio a pesquisas acadêmicas, ele ensina a fazer toda uma pesquisa acadêmica, tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês agora é essa parte aqui, ó. Essa parte é muito interessante também, ó. Leia mais de 20 livros por dia. Olha só que prompt doido esse. Daqui a pouco a gente fala sobre ele, tá? Mas vamos fazer lá a parte de formação. Vamos montar um curso aqui sobre esse tema, tá? Deixa eu achar o prompt aqui. Deixa eu ver. Tem aqui a página aqui, está na página 414. Aqui mais para frente. O que a gente vai fazer? A gente vai montar o curso. Simplesmente a gente vai montar esse curso, tá? De uma forma rápida, de uma forma que a gente consiga amadurecer mais ainda essa ideia, de uma forma que a gente consiga testar essa ideia. Então, aqui, ó, construção de um modelo de formação, tá? Aqui ele explica todos os passos que a gente vai fazer, parte de curadoria, estruturação, aprendizagem, o suporte que a gente vai precisar, como faz matrícula, agendamento. Se você quiser fazer um sistema gamificado em cima disso, tudo ele faz, tutoria, lembrete, notificação, certificado, tudo ele faz aqui, tá? Continuidade pós-cursos, rede de alunos, como é que você gere essa rede de alunos depois do curso, tudo ele faz aqui, tá?
Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai montar um escopo desse curso. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar o passo 1. Então, considere as seguintes informações para proceder para as perguntas a seguir. Então, esse é o passo 1. Vou pegar o passo 1 e vou simplesmente copiar. Cadê? E vou colar. Tá? O que ele está me pedindo aqui? Deixa eu colocar aqui embaixo. O que ele está me pedindo? Ó, as características gerais desse curso. Então, o propósito do curso. O que eu vou fazer? Eu vou subir lá no que eu já tinha planejado. Simplesmente copio, né? Copio a estrutura de negócio que eu já tinha definido. Né? Deixa eu pegar aquela estrutura um pouco menor aqui, que nem interessa tudo aquilo que a gente criou. Vou pegar a estrutura um pouco menor aqui em cima, que a gente já montou. Olha só a quantidade de texto aqui que ele já me dá. Deixa eu subir mais rápido. Que é a quantidade de informação que ele já tem. Então, eu vou pegar aqui o negócio, tá? Vou descer lá. Olha só, até agora, gente, incrivelmente, eu não escrevi uma palavra sozinho. Eu só estou aproveitando os prompts que ele já me deu, tá? Então, eu vou colocar aqui o tipo de negócio, o objetivo já tem ali em cima, tá? Eu posso incluir aqui mais objetivos, né? O tempo de curso, então eu quero botar aqui um curso em, vamos lá, 24 horas a aula, 4 horas a aula. Ele já até está aqui, já até deixei prontinho para vocês. Deve ser dividido em 8 dias de 3 horas cada um, considerações adicionais, se tiver considerações adicionais. Se não tiver, não precisa pôr, tá? O que ele vai fazer? Ele vai guardar essas informações com ele. Então, olha só, esse é o passo 1. Então, eu vou colocar lá no prompt, tá? Isso aqui, assim, a gente está fazendo na velocidade, que o nosso tempo é curto, tá? O que ele fez? Ele simplesmente armazenou essas informações. A partir do momento que ele armazenou essas informações, eu começo a montar o curso. Olha só. Tudo isso aqui está prontinho para vocês. Ó. Agora ele vai montar o curso com todos esses itens. Eu não vou passar item por item, tá? Não precisa passar item por item, mas olha a quantidade de itens e abordagens que ele está montando, tá? O que eu vou fazer? Olha só, presta atenção aqui na mágica. Copiei e colei. O que ele está me dando aqui? Uma pesquisa global sobre a formação. Então, principais pontos que vão ser trabalhados: criatividade, inovação, habilidade, abordagem diferenciada, mentalidade empreendedora, criatividade e inovação, a concorrência que tem em cima disso, protagonismo, liderança, habilidade de comunicação. Ele está montando aí os contextos já do curso para mim: gestão de projetos, educação financeira, tá? Aí você vai dizer: poxa, professor, educação financeira para crianças de 7, 8 anos, de 7 anos, como é que eu vou fazer isso? Quando a gente constrói o curso e ele pega o perfil, ele coloca dentro de uma linguagem que a criança vai entender. Então você pode ter um tema extremamente complexo, teoria das cordas, ele vai explicar isso dentro de um contexto que a criança consegue entender. Olha aqui, ó, perfil das pessoas, pais de crianças, né, e crianças dessa idade, educadores, professores, olha só. Vantagem competitiva, desenvolvimento de habilidades, olha só, tudo ele está montando, ó, tudo montando para mim, ó, governos e políticas governamentais, habilidades a serem desenvolvidas, ó, para cada uma daquelas pessoas que a gente tem lá, ó. Olha só, como é que vende isso, a abordagem? Como é que eu vou vender isso para os pais da criança? Enfatizar a segurança e desenvolvimento integral dos filhos, utilizar depoimentos de outros pais que já tiveram resultados. Exemplo, veja como nosso programa ajudou o Joãozinho a desenvolver a sua autoconfiança e habilidade de liderança, preparando para o futuro. Olha só, ele te dá o exemplo de uma abordagem que você vai fazer para o pai, gente. Você não precisa pensar em nada. Eu tenho medo que as pessoas fiquem preguiçosas de pensar em cima disso. Olha o que ele está fazendo aqui, ó. O conteúdo completo do curso. Dia 1, Introdução ao Empreendedorismo. Os 2 temas. Dia 2, dia 3. Ele já está escrevendo todos os temas aqui para mim, ó, sobre o curso.
Tá vendo? O que eu vou fazer isso? Eu me contento com isso? Não, eu vou pegar de novo, eu vou pegar a ideia e eu vou dar a minha cara para essa ideia. Ele me dá as referências bibliográficas já, ó, que eu tenho sobre o tema, que eu posso usar para estruturar esse curso melhor, para pegar as ideias melhor, os recursos que eu vou precisar, tudo prontinho. Personalização do programa. Olha só, ele personaliza para cada tipo de persona que eu vou atender. Isso que são as personas que eu nem discuti com ele. Eu peguei, aceitei tudo que ele me deu, tá? Se eu tirar 2, 3 pessoas, ou colocar mais 2 ou 3 pessoas, ele coloca isso tudo dentro do que você quiser fazer. Sistemas de gamificação, ele te dá ideia de temas para gamificar, interação, como é que você interage com essas pessoas, olha só, veja como o nosso programa está, ele te dá todo o contexto, todo o storytelling em cima disso, abordagem para LinkedIn, olha só, como é que eu faço para Facebook, agora uma abordagem para o LinkedIn, como é que eu uso isso para expor lá, com uma linguagem mais LinkedIn, né, uma linguagem mais Facebook. Ele vai me dar aqui ó, vídeos para o YouTube, que tipo de temas que essas pessoas mais se interessam para eu lançar esse curso. Texto de e-mail. Ele já me dá o texto de e-mail, prezado, nome, prepare seu filho para o futuro. Ele já está dando tudo pronto. Professor, Texto infinito. A gente está entendendo que as possibilidades são infinitas. Então, assim, ó, a minha pergunta para você, vou tirar um pouco a tela para a gente voltar aqui no papo, para te fazer uma pergunta, que é, então, como é que a gente tira esse medo? Porque dá a impressão, como ele está fazendo tudo aí, a gente está aqui. Que incrível, dá a impressão que reforça um pouco o medo do professor de, então, isso vai me substituir? E aí eu queria que a gente reforçasse um pouco essa ideia que para a gente que está no meio dessa inovação toda, a gente que está mais acostumado com isso, né? É incrível, mas para o professor que está na sala de aula, ainda num contexto tradicional, é um pouco assustador. Como que a gente pode tranquilizar o professor de que está tudo bem, você não vai ser substituído, você ainda é imprescindível para que a educação funcione? Como é que você, que é pesquisador, mas também é professor, e como é que você, que assim como eu, atua na escola, mas também no mundo corporativo e no terceiro setor, qual que é a sua perspectiva sobre isso, professora? Qual que é o nosso novo papel? Nós vivemos de ferramenta. A gente vive num mundo, o conforto que a gente tem, a evolução que a gente teve. Se a gente mora numa casa hoje, se a gente tem eletrodomésticos, televisão, celular, é porque a gente vive à base de ferramentas. Então, assim, o smartphone, ele não substituiu nada nem ninguém, ele te potencializou. Hoje você consegue fazer coisas que há 20 anos atrás você não tinha condição, você tinha que estar na frente de um computador para fazer. Ele não substituiu você. O que a inteligência artificial vai substituir? Né? Eu posso dizer que, em vez de você ter 3 pessoas para te ajudar a montar um curso, você consegue fazer isso sozinho. Em vez de você ter que pagar um consultor de empresa, que às vezes você não vai ter recurso para isso, porque você é um empreendedor que está iniciando, você pode ter tomadas de decisões e informações mais assertivas, fazendo isso sozinho, pela sua própria inteligência, dentro da sua personalização de negócio. Você pode testar um curso ou testar a formação de um curso, como a gente viu aqui. Se você tem a condição de acompanhar essa evolução, de entrar nesse novo campo, de assumir esse compromisso com a instituição, a empresa que você está, através de como essa IA está apresentando esses conteúdos para você, você pode expandir, né? Agora, por exemplo, eu domino tanto um determinado assunto que eu estou com tempo livre, eu gostaria de estudar um próximo assunto. Então, a IA está te mostrando o que você tem que saber sobre aquele assunto para você iniciar. Né? Aí você vai me dizer assim, mas e aí então é muito fácil, já está tudo pronto, o professor vai lá e dá aula daquilo. Sim, mas como é que você vai ensinar alguém sem você saber? Então, olha o que está acontecendo, olha só que coisa genial que está acontecendo. Ele está nos mostrando que existe um mundo para você aprender e que você achava que não precisava mais aprender. Então, assim, você precisa aprender para reensinar, aprender para reensinar. Então, assim, ele está mostrando o propósito da vida, que é aprender para ensinar.
né? Só que ele facilita isso. Em vez de você comprar 32 livros hoje para você aprender sobre um tema e demorar um ano para ler esses 32 livros, 2 anos, 3 anos para ler esses 32 livros, você pode fazer isso de uma forma muito mais rápida. É só isso. Né? Então, assim, ele não está substituindo a inteligência de ninguém, ele simplesmente pega a sua ideia e avança com isso, ele te dá o suporte, ele te ajuda no avanço e no melhoramento dessa ideia. Então, isso é incrível, assim, o que a gente pode fazer de uma maneira fácil, simples, você viu ali, eu copiei e colei, copiei, colei, copiei, colei. O que você vai fazer quando tiver o livro? Na medida que você vai escrevendo, você vai entendendo as palavras e você vai escolhendo as suas próprias palavras e tendo a sua biblioteca de prompts. Olha só que coisa genial. Isso é muito incrível, gente. Olha, eu vou dizer para vocês, eu já participei de vários processos de confecção de livro didático para o Programa Nacional do Livro Didático, como autora e como leitura crítica, e há um momento, a gente que trabalha com texto e com intelectual ali, né, duro mesmo, há um momento que você tem um cansaço mental que você diz, eu me lembro de uma das vezes que eu tive um cansaço absurdo, porque os prazos das editoras são curtíssimos e tal, e a minha editora, casualmente, era uma colega de faculdade, e eu mandei uma mensagem para ela, assim, gente, me dá uma ideia aí, pelo amor de Deus, que eu não estou conseguindo sair, desempacar desse lugar aqui que eu empaquei. Ela me deu até um Exatamente. sermão na época, como se eu estivesse misturando as coisas. Você está confundindo amizade com profissionalismo, eu fiquei magoadíssima. O prompt aqui, o chat GPT, não vai me dar essa bronca, né? Vai entender que eu estou mentalmente cansada e vai me dar uma diquinha que vai me ajudar a dar conta de continuar naquela produção. Mas eu, recentemente, nos últimos 3 meses, é que eu comecei a entender o que era isso e como que a gente podia usar isso em benefício da educação, e ainda há um mundo inteiro para descobrir, professor. E já faz tanto tempo que você entrou nisso, você terminou o seu doutorado justamente no momento exato, e ainda divulgou esse livro no momento exato que a gente está aqui, assim, como é que é isso mesmo? E você já sabe como é que é, e já fez toda a lição de casa, e já passou toda a cola para a gente. Então, amores, ó, esse livrinho aqui é o nosso amigo a partir de agora, porque ele traz aqui muita cola para a gente, e cola que vai ajudar a gente a tirar das costas essa sobrecarga do trabalho do professor. A gente vai precisar aprender uma coisinha para a gente poder se livrar dessa sobrecarga absurda que a gente tem de criação de material didático, de criação de prova adaptada, porque, olha, eu tenho uma sala cheia de alunos, e aí eu preciso fazer a adaptação das provas. Aí eu vou lá na persona, cria uma prova com este conteúdo para uma persona que tem tais e tais características e dificuldades de aprendizagem. Imagina só, eu tenho o banco de dados do mundo inteiro ali aos meus pés, sem que eu tenha que ir lá na Barça, amiguinho, sem que eu tenha que ir lá na biblioteca, que a gente é velhinho, a gente sabe como é que era esse tempo, né? Então, como é que a gente não vai aplaudir isso? E como é que a gente não vai? E como é que a gente vai se fechar para essa reinvenção que traz não assim, ó, uma substituição do nosso trabalho, mas um apoio para aquela parte chata que nenhum professor gosta de fazer, que é a parte burocrática de relatório, elaboração de prova, etc. Então, gente, eu acho que a gente precisa muito aprender mesmo. Então, respondendo aqui, vocês que estão me perguntando no chat, entrem no Instagram do professor NeuroExpert, adquiram já lá na Amazon esse livro, domine seu negócio com IA, mas entendendo que no nosso caso, nós que somos professores, o nosso negócio somos nós mesmos, é o nosso intelecto, é o nosso trabalho intelectual que pode ser muito otimizado aqui, né? O que a professora Irene sabe, o professor Alexandre não sabe, mas o ChatGPT sabe o que ela sabe e o que ele sabe, mas não dá para prescindir de nenhum dos dois, porque os três ali, a Irene, o Alê e o Chat, obviamente vão fazer com que o material tenha muito mais chance de ser mais efetivo em menos tempo. Quanto perrengue a gente já passou por não ter apoio, né? E agora eu entendo que é uma ferramenta de apoio indispensável
para nós que somos professores, desde que a gente se reinvente. Por isso que aqui na Reinventando a Educação a gente tem essa formação educadores reinventores, porque é justamente para pessoas que já estão abertas a entender qual é a sua real função na sociedade. Amores, a nossa real função não é preparar para a prova, corrigir prova, devolver prova e preparar para a próxima prova. A nossa real função é preparar gente. Então, toda uma parte burocrática e chata pode ser feita com a ajuda da tecnologia. É isso, professor? É isso, Irene. E assim, toda ferramenta de gestão ela serve para sala de aula também. Quando a gente fala em liderança, a gente fala em aluno. Quando a gente fala em sistema de aprendizado para a área corporativa, a gente aplica isso para aluno também. Agora, o mais interessante é que você pode adaptar isso a qualquer tipo de cenário que você esteja envolvido. Para você ter uma ideia, se você quiser fazer uma dieta, ele prepara toda a sua dieta, ele te dá a receita do que você precisa, e se você disser a região que você se encontra, ele ainda diz quanto que você vai gastar no supermercado. Se você vai viajar e vai ficar tantos dias num lugar, ele te dá os pontos mais importantes que você tem que visitar e a história de cada ponto. Isso tudo está lá no livro, gente. Então, imagina. Olha, eu vou dizer para vocês, o meu aluno foi para Barcelona, eu tenho um aluno de espanhol que foi recentemente para Barcelona, e aí me mandou, professora, mas isso o que é, professora? Isso que é? Na terceira mensagem que ele me mandou, eu já estava em outra mentoria, não pude responder. Aí depois entrei e falei, Antônio, me desculpe, o que era? Como que você resolveu isso aqui? Não, professora, agora eu não preciso mais de você, não. Eu já me entendi aqui com o meu chat GPT, já baixei ele aqui no meu celular e eu tô com ele como meu companheiro de viagem. Falei, olha que maravilha, que legal isso, né? Não, isso tudo eu me preocupei em passar para as pessoas, sabe? Testar isso nos mais diversos negócios, nas mais diversas soluções, assim, e eu só recebo elogio. Ele, na primeira semana, ele era um dos 10 mais vendidos dentro da categoria, agora ele já está entre os 5 mais vendidos da categoria. É algo assim que eu fiquei impressionado, sabe? Porque eu não achei que fosse dar um impacto tão grande, mas assim, é muito legal. Tenham contato com essa obra. Tenham contato com essa obra, vocês não vão se arrepender. Professor, olha, aqui no ar já deixo o convite para você trazer a sua formação para cá, para que nós, professores, realmente possamos entender quais são todas as possibilidades de trabalho que a gente tem, tendo a inteligência artificial como nossa companheira, como nosso apoio. E já de entrada, te agradecer por essa aula incrível que você ofereceu aqui para a gente, com um exemplo, gente, em tempo real, para a gente olhar o negócio acontecendo e ficar aqui babando e falar, nossa, como é que pode? Aqui, ó, em menos de uma hora, a gente abriu uma empresa com missão, visão, valores, propósitos, dificuldades, objeções, persona, tudo, gente. Isso é um trabalho de meses que foi muito otimizado. Agora, obviamente, é uma proposta, é uma sugestão, tem que passar por um humano, uma inteligência humana que olha aquilo, filtra, diga isso tem a ver, não tem a ver, isso faz sentido, não faz sentido, mas é um bom pontapé inicial, né? E isso é muito importante. Professor, gratidão imensa mais uma vez. Eu quero que você deixe o nosso recado para os professores, para os educadores que estão vendo a gente aqui. Eu quero que você. Antes de você ir embora, eu quero que você. A nossa nova temporada, né, fala sobre desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional. A gente está falando de escola e a gente está falando de corporativo. Eu estou entendendo, professor, me corrija se eu estiver errado, que o seu ponto de partida foi o corporativo, e a partir de todas as demandas do corporativo, você está ajudando a gente a entender como é que se aplica isso na educação. Portanto, estou entendendo que é isso, está dentro desse escopo da temporada, que é contribuir com a gente, tanto no aspecto pessoal, quanto profissional, corporativo e escolar, né, professor? Exatamente. Então, assim, a ideia é mesmo impulsionar as pessoas, né, mostrar que é fácil entrar, mostrar que é simples, mostrar que tem jeito, mostrar que você consegue, né, qualquer pessoa consegue. Tá? Outro dia eu dei uma aula, uma prof, ela tinha alguma coisa, eu acho que em torno de uns 80 anos, ela chorou na aula, porque ela achou que estava fora do mercado, ela não estava conseguindo acompanhar tanta demanda, e ela disse que o professor, o meu sonho era escrever um livro, e durante a aula, eu escrevi o primeiro capítulo do livro. Então, assim, ó, isso a Irene sabe, isso é o que nos move, sabe? Então, assim, eu convido a todo mundo que vá assistir esse vídeo, que assistiu esse vídeo, queira aprender isso, a fazer parte de uma formação que a gente vai construir mesmo na Core, a gente vai construir isso, eu quero levar isso para vocês, né?
E vamos fazer acontecer, gente. Vamos fazer acontecer, vamos libertar a nossa mente, a nossa inteligência. Todos vocês têm grandes ideias e a gente tem que botar isso em prática, a gente tem que deixar esse legado, tá? Isso é Essa é a muito proposta. inclusivo também, né, professor? De repente uma Muito, pessoa, não é? De muito, repente uma pessoa muito. sabe o que quer expressar, mas não tem essa habilidade do texto, não fez ali uma formação sobre jornada do herói, sobre Claro, construção de claro, narrativas. Olha como claro, isso é inclusivo. Gente, eu não claro. tenho como não me maravilhar. Eu digo para vocês, eu sou uma entusiasta, sim, da tecnologia e não tenho esse medo de que a tecnologia possa me substituir. Não dá para Não. chegar em 2024 com esse medo, assim, a gente Gente, eu precisa olhar. recebo depoimentos assim todos os dias, sabe? Todos os dias de pessoas assim que adoraram, sabe? Que estão impressionadas assim e como elas estão utilizando isso. Então, assim, é muito, muito bacana, sabe? Perfeito. Professor, gratidão imensa. Despeça-se da Imagina. nossa audiência. Convide as pessoas para seguir a sua rede. Você já tem uma mentoria, você já tem um curso lá na sua rede também. Faça propaganda aqui, usa a nossa casa, que ela é toda sua sempre. Bom, gente, como a Irene já disse, né, eu respondo mais lá pelo Instagram, no @neuroexpert. Por favor, eu sei que vocês devem estar cheios de dúvidas. Vai lá, pergunta, manda no direct, a gente vai respondendo isso dentro do meu tempo disponível, sempre respondo, né? Essa formação para vocês, eu vou me organizar com a Irene para a gente montar isso, porque eu acho que é algo bacana mesmo, tá? E muito obrigado pelo tempo de todos aqui. Muito obrigado por passar isso adiante, né? Se vocês puderem jogar isso na rede, jogar isso para outras pessoas que possam ter interesse em cima disso. Eu não estou aqui para vender livro, não estou aqui para vender curso, gente. A gente não faz isso, né? A gente trabalha com isso porque a gente gosta. Eu estou aqui me divertindo junto com a Irene e a gente está sempre se divertindo, né? Mas a gente se diverte contribuindo, o que é mais legal, né? Então, assim, a parte de vocês é passar isso adiante, tá? Pedir para o pessoal tá em contato lá com a Core, tá em contato com o propósito deles, né? E sigam pessoas boas, sigam pessoas que sabem o que está falando, né? Tem muita gente vendendo ilusão na internet e eu tô aqui para mostrar que as coisas realmente acontecem de uma forma simples. Então, assim, quer crescer, vem com a gente, fica aqui do nosso lado, a gente vai te ajudar. Muito obrigado. Isso aí. A Luna Alves dizendo aqui, tem interesse em aprender IA, vocês são de onde? Luna, nós somos da nuvem, nós estamos no digital, mas olha, fisicamente, para você ver como a tecnologia é democrática, eu estou aqui em São Paulo, o nosso querido professor está lá em Portugal, mas a gente está juntinho. Quando ele estava no Brasil, e foi um dos nossos primeiros encontros, ele estava no Rio Grande do Sul, e a gente Verdade. estava aqui em São Paulo, como sempre. E a gente conseguiu fazer coisas juntos no online, depois ele veio para o digital. Então, olha que legal, a gente pode estar em todos os lugares também porque a gente está no digital, né, Luna? Então, você tem interesse em aprender IA, entra lá na NeuroExpert, adquira imediatamente o livro aqui do professor, vou mostrar de novo para vocês, adquiram esse livro do professor Alexandre Rodrigues, ele vai ser um manual importante para a gente, porque está cola toda aqui, gente, está cola, ele fez todos os prompts, todos os Para quem está textos que a fora do gente... Brasil, para quem está fora do Brasil, ele tem digital também. Pode comprar para o Kindle, tá tudo na Amazon, tudo certinho também, não tem Eu ia problema. dizer isso até quando o professor falou, as pessoas têm preguiça de digitar. Amor, compra no Kindle, que aí você Tá dá um no Ctrl+C, Kindle. Ctrl+V, você É isso joga lá aí, é isso no aí, é chat isso aí. GPT, pronto, sabe? E resolve tudo. Então, eu comprei o meu físico, porque eu ainda tenho um pouco de apego, mas eu Eu também tenho no também. Kindle, tá, gente? Então, eu uso as duas ferramentas, inclusive a parte da Amazon de audiolivro eu também tenho, porque eu gosto de ler, então eu gosto agora de todas as plataformas. Laílson me deu de presente o Kindle, que também foi maravilhoso presente, tem um monte de Verdade. coisa lá também. Mas essas coisas da educação que a gente usa para formação e tal, muitas delas eu ainda tenho um apego do físico. É um transtorno fazer mudança, porque é o tamanho da bichinha aqui dessa estante, né? Mas, enfim, tenho esse apego, gosto. Então, adquiram o livro de vocês no físico, no Kindle, onde quiserem, mas adquiram e sigam a rede do professor Alexandre Rodrigues. Na nossa formação Educadores Reinventores, a gente já pôs para vocês um bônus, que é uma formação do professor Alexandre Rodrigues. Verdade. Gente, o Alexandre está com a gente desde 2018.
Não é uma coisa que acabou de nascer. Nós estamos juntos aqui desde 2018, já visitou nossos projetos sociais e tudo mais. Então, lá atrás, a gente fez uma formação bônus sobre neurociência aplicada à educação. E agora o professor vai voltar. E tem até o e-book, tem até o e-book. Exato, gente, olha que legal. Então, tem muita coisa bacana para vocês. Quem já é do Educadores Reinventores, quem já é meu mentorado do Educadores Reinventores, vai lá nas aulas bônus que vocês vão ver. Vocês já assistiram o professor Alexandre, ou vocês têm que assistir, porque está lá a aula bônus dele. Então, já é nosso parceiro antigo. Então, Luna, entra lá no Instagram NeuroExpert, tá bom, Luna? É mais fácil do que ir pelo site. No NeuroExpert você encontra no Instagram tudo. Você está falando comigo no Instagram porque você tem Instagram, Luna. Então, você entra lá no Instagram NeuroExpert, você vai ver site, você vai ver os cursos que ele dá, você vai ver de um tudo lá, tá bom? Combinado? E faça também a nossa formação Educadores e Inventores, que ele também tem um módulo lá com a gente, e a gente já está planejando mais um aqui para vocês, tá bom? Gente, professor, gratidão imensa, até a próxima, valeu por essa entrega incrível, como é bom aprender contigo, obrigada mesmo, viu? E vocês que estão por aí, gente, muitíssimo obrigada por mais uma audiência, por mais um podcast Reinventando a Educação que a gente faz junto. Vocês veem quanta coisa boa que a gente tem por aqui para oferecer para vocês todo dia, né? Deixa eu lembrar vocês que as nossas xícaras, copos e garrafinhas Reinventando a Educação estão a cargo do nosso querido educador Rafael Flori. Então, entrem aí também no Instagram do Rafael Flori, assim, do jeitinho que eu estou falando, não é com PH, é com F mesmo, Rafael Flori, do jeitinho que eu estou falando, e adquiram as suas peças Reinventando a Educação também, que assim vocês ajudam a gente também nos nossos projetos sociais, tá bom, gente? E, não se esqueçam de entrar lá na Amazon e de adquirirem aqui, esse livro do professor Alexandre Rodrigues também, sobre IA, como é que a gente usa IA. Os exemplos são originalmente do mundo corporativo, mas facilmente adaptáveis para o nosso contexto escolar. Então, a gente precisa desse livrinho. E não se esqueçam, 6, 7, 8 de agosto, nós temos uma imersão, o professor que não aprendeu. Nós não aprendemos sobre tecnologia, né, gente? Precisamos aprender, essa é uma das nossas aprendizagens. Mas falta muita coisa para a gente aprender, a gente precisa ter essa humildade de saber que falta muita coisa para a gente aprender. Mas o que será que falta para a gente aprender? Vamos falar disso nos dias 6, 7 e 8 de agosto, aqui na Reinventando a Educação. Eu estou esperando você. Já corre aqui, curta esse vídeo, ativa o seu sininho, que toda semana eu trago muita coisa bacana para você. São mais de 1000 horas de formação gratuita no nosso YouTube. Está esperando o quê? Para você começar a seguir o nosso YouTube e ativar esse sininho e receber formação novinha toda semana. Você viu o poder, a potência dessa formação de hoje? Pois é, a gente faz isso por você toda semana, é a nossa maneira de democratizar a educação também. Então, vem com a gente, siga todas as nossas redes, a gente também está lá no Spotify, vai lá e siga o nosso Spotify para você acompanhar também o nosso podcast. Gente, gratidão imensa, valeu por vocês estarem aqui e até semana que vem, até a próxima, tchau, tchau.